Imagina só o seguinte cenário. Estamos na cidade do Porto, em pleno ano de 1935. Bela época. Pois é, e de repente paras em frente à montra de uma loja de eletrodomésticos e vês lá uma caixa. Uma caixa de madeira polida, lindíssima, com um mostrador de vidro e uns botões assim enigmáticos. Uhum. Basicamente é um aparelho de rádio, da marca Admiral. Uma máquina de luxo na altura. Uma super máquina. Mas olha para o preço na etiqueta. Diz lá 2.800 escudos. E, para quem nos ouve ter um bocadinho a noção da realidade daquela época, estamos a falar de quase 3 contos. Pois isso era... É uma fortuna absolutamente astronómica. Quer dizer, o cidadão comum teria que trabalhar, sei lá, meses e meses a fio, sem gastar um único tostão em mais nada, nem comida, nem na renda. só para comprar a tal caixa. Exato. E o mais bizarro disto tudo é que se, por milagre, alguém conseguisse comprar essa caixa mágica e a levasse para casa, quase não havia nada para ouvir. Pois, é um paradoxo fascinante, diria eu. Porque hoje em dia a tecnologia e os conteúdos andam completamente de mãos dadas, não é? Claro. Mas no início da radiodifusão em Portugal havia um desfazamento brutal. E é exatamente sobre essa época de pioneirismo, de caos e de inovação na cidade invicta que vamos debruçar-nos neste nosso mergulho profundo de hoje. E vai ser uma viagem daquelas. Sem dúvida. E convém referir que toda a nossa conversa tem como base um trabalho de recolha histórico notável do blog Porto de Antanho. Que é maravilhoso. É um arquivo vivo, fantástico, atualizado ali por volta de 2020, que cruza memórias, blogs de entusiastas, revistas e jornais antigos e, no fundo, traça a história da rádio desde os seus primórdios rudimentares até aquela fase de nacionalização nos anos 70. E a promessa que eu deixo a quem nos está a ouvir agora é que, esta não é daquelas histórias super lineares ou aborrecidas de meia dúzia de engenheiros fechados num laboratório. Longe disso. Nós vamos falar de coisas como relatos de futebol que eram cortados propositadamente a meio do jogo. Isso é incrível. É de loucos. Vamos falar também de comerciantes que, por puro desespero financeiro, se transformaram em autênticos magnatas do entretenimento. E até de uma história de amor digna de cinema, entre um empresário desportivo e uma estrela de fado de apenas 13 anos. Uma história cheia de peripécias. Mas olha, vamos começar pelo básico, pelo tal rádio dos 2.800 escudos, porque eu confesso que, enquanto lia o material, fiquei super curiosa a tentar perceber a lógica económica da coisa. Uhum. Quer dizer, se quase ninguém tinha dinheiro para comprar o bendito do aparelho, como é que as lojas não iam simplesmente à falência? Quanto mais terem capital para criarem elas próprias o que viriam a ser as primeiras estações de rádio do país. Como é que isto funcionava? Ora bem, a resposta está na forma como o comércio teve literalmente de inventar a própria indústria do entretenimento. A sério? Sim. Repara, no final dos anos 20 e início dos anos 30, as lojas de material elétrico aperceberam-se de um problema grave. Eles não podiam vender um receptor de rádio, por mais bonito que fosse, se o cliente não tivesse um motivo forte para o ligar em casa. Pois não serve de nada ter a caixa desligada. Exatamente. E como não havia um mercado de publicidade estabelecido para pagar as emissões, como temos hoje em dia, os próprios lojistas tiveram de assumir esse risco. Uau! Temos o caso da Rádio Porto, por exemplo, que foi fundada em 1926 pelo António Rodrigues. E quem era ele? Era literalmente o dono de uma casa comercial de aparelhos elétricos. Faz sentido. E depois apareceram outras, claro. A Ideal Rádio e a ORC. Que é uma sigla, certo? Sim, que significava Oficinas de Rádio, Som, Eletricidade e Cinema. Espera aí. Deixa-me só ver se eu percebi bem isto. Então, os tipos que vendiam as caixas de madeira lá na loja tiveram de construir estúdios, contratar músicos, pagar a técnicos e emitir programas de rádio só para conseguirem convencer meia dúzia de famílias ricas a comprar o equipamento? É exatamente isso. Mas isso quer dizer, é quase como aquele modelo das máquinas de barbear, em que, se vende a máquina barata para lucrar a longo prazo com as lâminas. Uma analogia interessante. Só que aqui é o oposto. Eles venderam as lâminas de forma gratuita, ou seja, os programas de rádio, só para conseguirem justificar a venda de uma única máquina que custava, sei lá, o equivalente a um carro de luxo da altura. Pois,
Podemos dizer que estas primeiras estações de rádio eram, no fundo, os infomerciais mais caros e complexos da história. Podes dizer isso perfeitamente, mas o que é fascinante aqui é que a ambição deles não se ficava por aí. O que torna estes comerciantes uns verdadeiros visionários é que eles perceberam rapidamente que não estavam só a vender tecnologia. Estavam a fazer o quê, então? Estavam a criar um hábito cultural. E ao fazerem isso, podiam moldar o próprio gosto das pessoas. Como assim? Olha, o Júlio Silva, que foi o fundador da Ideal Rádio, é um exemplo brilhante dessa mentalidade. A estação dele emitia essencialmente música popular, assim mais ligeira, e muito folclore, mas rejeitava liminarmente o fado. Rejeitava? Mas porquê proibir o fado? O fado já era incrivelmente popular em todo o país nessa altura, não era? Parece-me tipo um tiro no pé, afastar a música que as pessoas, em teoria, queriam ouvir. Parecia, não é? Mas o Júlio Silva tinha uma convicção pessoal muito forte de que a verdadeira identidade da cidade do Porto não se revia no fado. Ah, ok. Ele acreditava profundamente que o público portuense preferia ritmos mais alegres, mais festivos, muito ligados às tradições do Norte. E como ele é que era o dono da antena, bem, ele é que ditava a banda sonora. Pois, a antena era dele, as géneros eram dele. Nem mais. O slogan da estação, aliás, era maravilhoso. Eles diziam: "Não será ideal tudo o que a Ideal Rádio vende." Que maravilha de marketing. Pois. O objetivo deles não era apenas entreter quem ouvia. Era criar ali uma associação psicológica muito direta entre aquela música alegre, o tal bem-estar familiar e, claro, o aparelho que ele tinha na montra da loja à venda. Ou seja, eles eram basicamente os curadores algorítmicos da década de 30. Exatamente. E a audácia desta gente era tanta que aquela tal da ORSC de que falaste, eles tentaram até montar uma estação de televisão nos anos 30, antes da Segunda Guerra Mundial. Sim, é um facto pouco conhecido, mas real. Acabou por não avançar por falta de dinheiro, claro. Mas só o facto de terem tentado, pá, mostra bem o espírito de, sei lá, de fronteira inexplorada que se vivia ali. Sem dúvida. No entanto, eu fico a pensar, se tens todas estas lojas a montar emissores nas traseiras, nos armazéns e a atirar-se som para o ar de qualquer maneira, imagino que isso tenha gerado um problema logístico gigante no Porto. E gerou de facto. Porque onde é que todas estas estações transmitiam? Em que espaço é que elas existiam? E aí é aí que esbarramos numa limitação técnica muito peculiar da época, porque o espectro radioelétrico não é infinito, como sabemos. Pois não. Naquela altura, e com a tecnologia rudimentar que estes pioneiros tinham disponível, as estações portuenses emitiam todas na banda de onda média. Ok. E o problema grave disto é que, devido a uma falta de regulamentação clara e a uma escassez tremenda de frequências que estavam atribuídas à cidade, quase todas as estações tinham de emitir rigorosamente na mesma frequência. Espera, como assim? É verdade. A única grande exceção no meio disto tudo era a Sonora Rádio, que, lá está, por retransmitir a emissora nacional, tinha o privilégio de ter uma frequência dedicada só para eles. Para tudo. Na mesma frequência? Estás a dizer-me que se eu rodasse o botão do meu super rádio de 2800 escudos e sintonizasse, sei lá, os 1000 kHz, Sim, num dia eu ouvia a rádio da loja do Júlio Silva e, passadas 2 horas, na mesma posição do botão, ouvia a rádio de uma oficina concorrente? precisamente. Trata-se de uma partilha forçada do mesmo canal físico, porque as ondas hertzianas nesta faixa, elas viajam longas distâncias, contornam obstáculos, mas se tiveres duas pessoas a emitir na mesma frequência e na mesma área geográfica ao mesmo tempo, Da barraca. o que tu ouves em casa é uma interferência insuportável. Um ruído sobreposto onde simplesmente não se percebe nada de nada. Que pesadelo! Então, para evitar esse caos, as estações rivais tiveram de engolir o orgulho, sentar-se à mesa e desenhar um mapa de horários. Ai, é sério? Sim, uma autêntica escala rotativa. A estação A emitia à segunda-feira de manhã, a estação B ficava com a terça-feira à tarde, a estação C com a quarta e por aí fora. Tipo uma folha de Excel analógica. Quer dizer, é como se toda a cidade do Porto tivesse de partilhar a mesma conta de Netflix Boa comparação. e cada um só pudesse ver a sua série, pá, a uma hora muito específica e pré-determinada. É como ter um único palco físico na cidade,
Quando uma banda acaba de tocar, tem de desligar logo os microfones e arrumar os cabos à pressa para a banda rival entrar e usar exatamente o mesmo espaço, para o mesmo público que está ali sentado na sala a olhar. Era uma ginástica constante. Eu, sinceramente, não estou a ver como é que isso resultava em termos comerciais. Porque se eu gosto do estilo de uma rádio, mas ela só tem autorização para emitir à quinta-feira à tarde, o que é que me impede simplesmente de desligar o meu rádio nos outros dias todos? Nada. Então, como é que estas estações conseguiam fidelizar quem está em casa com este caos de horários? É que lá está, a restrição obriga sempre à inovação extrema. Se tu só tens, digamos, 10 ou 12 horas de emissão por semana inteira, não podes dar-te ao luxo de desperdiçar o único minuto com conteúdo aborrecido ou medíocre. Faz sentido. Cada minuto conta. Cada espaço temporal da tua rádio tinha de ser um acontecimento imperdível. E é exatamente esta escassez de tempo que vai gerar uma criatividade de programação incrível no Porto. Tens exemplos disso no texto? Claro, um dos exemplos mais singulares e brilhantes vem do posto emissor eletromecânico. Ok. Em 1938, eles aperceberam-se de que havia ali uma lacuna enorme no mercado e criaram um bloco chamado Meia Hora Estrangeira. O que era isso? A premissa era muito simples, mas muito eficaz. Todas as semanas eles convidavam um dos cônsulos que vivia e trabalhava no Porto, o cônsulo britânico, o cônsulo francês, o alemão, para ir aos microfones, falar na sua própria língua, dirigindo-se diretamente à sua colónia de expatriados. Isso é espetacular. Isso é quase a definição de um podcast hiper nichado moderno, Exato. mas feito há quase 90 anos. É encontrarem uma demografia muito específica, que está carente de conteúdo na sua língua materna, e dar-lhes ali 30 minutos de ouro puro. E funcionava muito bem. Mas, por mais engenhosa que fosse essa meia hora estrangeira, eu imagino que o verdadeiro motor de massas de qualquer estação rádio, em Portugal, fosse o desporto. Claro. Nomeadamente, claro, o nosso querido futebol. Só que, ao ler as fontes de hoje, há aqui um detalhe que me deixou completamente perplexa. O relato da segunda parte. Sim, aparentemente, até os anos 50, a rádio não transmitia os jogos de futebol do princípio ao fim. Davam apenas um resumo rápido da primeira parte. E só a partir do intervalo é que faziam o relato ao vivo. Porquê? Faltava-lhes equipamento técnico para cobrir os 90 minutos. Faltava bateria. Não. O equipamento técnico não era minimamente o problema, o entrave era puramente psicológico e, claro, financeiro do lado dos próprios clubes de futebol. Então os clubes não queriam. Não. Havia um medo existencial generalizado entre os dirigentes desportivos da altura de que a tecnologia iria simplesmente matar a experiência ao vivo no estádio. Que clássico. A lógica deles era simples. E repara, à primeira vista até parecia compreensível. Eles pensavam, bem, se eu oferecer o relato integral do jogo de forma totalmente gratuita, através desta caixa mágica, as pessoas vão ficar todas sentadas muito confortavelmente na sua sala de jantar a ouvir. Pois, a beber um copo. Exato. E ninguém se vai dar ao trabalho de apanhar frio e chuva nas bancadas do estádio. Logo, as receitas de bilheteira vão colapsar. É o clássico pânico da indústria tradicional perante a inovação tecnológica. Quer dizer, aconteceu exatamente a mesma coisa com o cinema quando apareceu a televisão nas casas. Sem dúvida. E aconteceu com a indústria musical quando apareceu o formato MP3 e o Napster, não é? O medo de que o acesso fácil acabe com o negócio. Mas, se pensarmos bem nisso, essa lógica dos clubes até não faz muito sentido. Por que não? Porque ouvir o relato em casa nunca substitui a verdadeira emoção de estar no estádio a gritar com a multidão. Quem é que os convenceu de que estavam errados? Foi um homem chamado Domingos Lança Moreira que conseguiu, finalmente, quebrar esse tabu e desmontar esse argumento todo. O que é que ele fez? Ele foi basicamente o grande pioneiro do relato integral no Porto. O que o Domingos demonstrou na prática foi que a rádio funcionava como um amplificador colossal do evento desportivo e não como substituto. Um amplificador de emoções. Exato. Ao relatar os 90 minutos com aquela paixão toda, ele estava a criar um drama contínuo. Ele estava, no fundo, a transformar aqueles jogadores em autênticos heróis mitológicos para milhares de pessoas que, se calhar, nunca sequer tinham pisado um estádio de futebol na vida. Claro, construía a narrativa. E o resultado foi surpreendente para os clubes. Em vez de esvaziar as bancadas, o relato completo criou uma fome desesperada no público para ir ver esses heróis ao vivo, em carne e osso. A rádio acabou por se revelar a melhor e mais barata ferramenta de marketing
que os clubes poderiam desejar. Incrível como as coisas dão a volta. E de repente percebemos que estas emissoras que começaram apenas como meros esquemas manhosos para vender aparelhos elétricos caros, tornaram-se potências de influência cultural gigantescas. Absolutamente. Mas repara, toda esta liberdade, esta espécie de velho oeste radiofónico, em que cada logista podia tentar a sua sorte nas ondas e inventar formatos, tem um fim um bocado abrupto, não é? Pois tem. Chegamos a 1939, a Europa mergulha na Segunda Guerra Mundial e, a nível interno em Portugal, o regime do Estado Novo consolida o seu poder e a sua vigilância. E as regras do jogo mudam de um dia para o outro. Mudam de forma muito drástica. O Estado Novo, como qualquer regime autoritário, apercebe-se rapidamente do poder de fogo que estas pequenas estações tinham. A rádio tinha deixado de ser uma brincadeira indefensiva de curiosos e lojistas. Já era uma arma quase. Passou a ser vista como uma ferramenta de persuasão de massas muito poderosa, porque tinha a capacidade única de entrar diretamente dentro de casa das famílias. A porta fechada, sem filtros. E o que é que o governo fez? Em 1939, o governo emite um decreto implacável. Todas as pequenas estações particulares e autónomas da cidade do Porto são obrigadas a encerrar as suas emissões próprias. Fecharam tudo. Sim, o objetivo governamental era a centralização forçada. Todas as operações emissoras do Porto teriam de se fundir e passar a transmitir a partir de um único local. E o estúdio escolhido pelas autoridades radioelétricas foi o do Portuense Rádio Clube. Mas espera, eu tenho uma dúvida sobre isso. Por que o Portuense Rádio Clube? Pelo que li nas fontes, eles nem sequer eram das emissoras mais antigas da cidade. Tinham sido fundados em 1937, ou seja, era uma estação super recente quando se deu esta centralização de 39. É verdade. Havia ali alguma preferência política descarada? Se ligarmos isto ao panorama geral e à justificação oficial, a explicação assentava puramente numa questão de infraestrutura técnica de excelência. Explica lá isso. O Portuense Rádio Clube era a Coca-Cola da cidade naquela altura. Eles tinham acabado de investir muito dinheiro em instalações modernas e, o mais crucial de tudo, possuíam um emissor potente de 5 kW. Isso é muito para a época. É imenso. Para percebermos o impacto disto, a maioria daquelas estações de loja emitiam sinais muito fraquinhos, que mal saíam ali do centro do Porto. Um emissor de 5 kW em onda média é um verdadeiro gigante. Cobre muito mais terreno. Não cobre apenas umas ruazinhas. Cobre o Porto inteiro, galga as fronteiras do concelho e alcança uma vasta área de todo o norte do país, com um sinal forte e limpo. Além disso, eles tinham estúdios com auditórios que tinham sido desenhados de raiz para ter assistência ao vivo. Ok, em termos técnicos faz todo o sentido. Do ponto de vista de quem queria centralizar tudo, era simplesmente o edifício perfeito. Pois, e sejamos pragmáticos, do ponto de vista do controle político e da censura também é muito mais eficiente. Quer dizer, se eu tiver 10 pequenas rádios espalhadas por garagens e armazéns obscuros pela cidade fora, é um pesadelo logístico monitorizar o que cada um anda a dizer em direto. É impossível. Mas se eu forçar o fecho desses emissores todos, e os relatos no blog até indicam que muitos destes emissores antigos foram fisicamente selados com chumbo pelo Estado para garantir que ninguém os tocava? Sim, selados e calados. E se eu concentrar todos os locutores e músicos no mesmo estúdio físico do Portuense Rádio Clube, só preciso colocar 1 ou 2 elementos da censura sentados à porta ou na cabine de controlo e o problema está resolvido. Passa a haver uma única torneira de informação. O mecanismo de controle assentava exatamente nessa premissa da concentração física. Facilita muito a vigilância. E repara, é impossível olharmos para o desenvolvimento da rádio, nesta época, sem notarmos a forma cristalina como ela acabou por refletir a tensão ideológica e política de Portugal. Como assim? De forma rigorosamente imparcial e olhando apenas para os factos documentados pelas fontes que estamos a analisar, a rádio tornou-se o espelho das fações políticas da época. Tens exemplos disso? Vejamos 2 exemplos diametralmente opostos. Por um lado, tinhas a Invicta Rádio. Esta estação foi-se assumindo gradualmente, quase como um megafone oficioso dos ideais do Estado Novo no Norte. Ok. Foi a emissora que fez, por exemplo, a grande cobertura mediática da célebre Exposição Colonial do Porto em 1934. E frequentemente transmitia longas palestras de cariz vincadamente nacionalista. E quem dava essas palestras? Muitas delas eram preferidas pelo Henrique Galvão e tinham até o objetivo estratégico de ser emitidas com potência suficiente para serem escutadas do outro lado da fronteira, em Espanha. Para!
Henrique Galvão. O que, parando um bocado para pensar, tem uma ironia narrativa absolutamente brilhante. Pois tem. Porque esse mesmo Henrique Galvão, que usava os microfones da rádio para espalhar propaganda do regime nos anos 30 e 40, viria mais tarde a romper totalmente com o governo de Salazar. Exatamente o mesmo homem. Ele protagonizaria aquele episódio super cinematográfico do desvio do Paquete Santa Maria em 1961, que foi tipo um dos golpes mais mediáticos de sempre contra o Estado Novo a nível internacional. A história dá umas voltas fascinantes, não haja dúvida. É um pormenor histórico riquíssimo que mostra bem como as figuras mudam de papel. Agora, no extremo oposto desse espectro político na rádio, temos a curta e trágica vida do Rádio Clube Lusitânia. O que lhes aconteceu? Este clube foi fundado já um bocado tarde, ali no final de 1938. Sobreviveu alguns anos no meio desta teia complexa de proibições e partilhas, mas em novembro de 1945, o jornal O Comércio do Porto publica uma nota muito breve, muito seca. O que dizia a nota? Avisava simplesmente os leitores que as emissões do Lusitânia tinham sido suspensas por tempo indeterminado pelas autoridades governamentais. E o motivo apontado na imprensa da época? Qual foi? A rádio ter-se colocado, e cito, ao serviço dos ideais democráticos. Uau! Apenas isso. Apenas isso. Os emissores foram desligados de imediato e a estação nunca mais regressou ao éter. Ou seja, a linha política que separava o sucesso de uma estação do seu silenciamento absoluto era traçada à régua e a esquadro pelo regime. Pois, com um ambiente de censura e um escrutínio tão asfixiante, as estações que conseguiram efetivamente sobreviver e adaptar-se tiveram de encontrar uma rota de fuga. Tiveram de reinventar o conteúdo. Porque se não podes fazer jornalismo de investigação ou programas de opinião sem arriscares ter os equipamentos selados com chumbo, o que é que te resta fazer? Resta o espetáculo. Resta o por escapismo, exato. Resta o entretenimento em grande, grande escala. E é assim que entramos na verdadeira época de ouro, não é? Onde a rádio salta lá de dentro de um estúdio fechado para cima dos grandes palcos da cidade. Exatamente, a rádio ganha corpo, ganha cor e ganha plateias gigantescas. O auditório da estação já não era suficiente para tanta gente. Passaram a organizar espetáculos massivos no Palácio de Cristal ou no Parque das Camélias. Verdadeiros eventos ao vivo. Sim, transmitindo tudo ao vivo para quem estava em casa, claro, mas com aquele burburinho maravilhoso de centenas de pessoas a rir, a bater palmas, a reagir em pano de fundo. E isso muda completamente a energia do programa. Muda tudo. E é precisamente neste caldo de cultura frenético que nasce, em 1945, um verdadeiro fenómeno sociológico, um programa de humor chamado A Voz dos Ridículos, criado pelo João Manuel Antão. Olha, e a mecânica de produção desse programa revela imenso sobre o quão sofisticada e profissionalizada a indústria da rádio já estava nesta altura. Sem dúvida. Eles não se sentavam simplesmente ali numa mesa a improvisar umas piadas à frente de um microfone. Era uma produção quase teatral. Eles gravavam e ensaiavam rigorosamente à quinta-feira, apurando o som, cortando o que não funcionava, percebendo o tempo da piada. Um profissionalismo notável. E tudo isto para que o produto final pudesse ser emitido no domingo, à hora de almoço, em família, com uma qualidade impecável. E a resiliência deste formato, desafia qualquer lógica empresarial. Porque saltaram de rádio em rádio, não foi? Sim, o programa começou no Portuense Rádio Clube, depois, mais tarde, mudou-se para a Ideal Rádio, depois saltou para a Rádio Comercial, a seguir para o Rádio Clube de Matosinhos. Uma autêntica maratona. E os herdeiros daquele formato continuaram com a emissão até terminar já na Rádio Festival, imagina, no ano de 2013. Como é que um formato de humor destes resiste a quase 70 anos de mudanças de regime, revoluções e novas tecnologias? Resiste porque deixou de ser um mero programa de rádio. Passou a ser uma instituição familiar. O riso partilhado com os personagens de atores brilhantes como o Benjamin Veludo ou o Castro Maia passava literalmente de pais para filhos. Era uma tradição do domingo. Pois é. E esta fusão total entre a rádio e o conceito amplo de show business teve muitos artífices, claro, especialmente quando o Portuense Rádio Clube perdeu a sua licença nos anos 50, lá está, por causa de um problema burocrático e técnico com o emissor avariado. O que deu origem a um novo grupo, não foi? Sim, o que acabou por dar origem aos emissores do Norte reunidos. Mas, no meio de tudo isto, de todas estas mudanças empresariais, há uma figura que se destaca enormemente como o grande maestro de toda esta época. Domingos Parker. Exatamente.
É que nós temos mesmo de falar sobre este homem. O currículo do Domingos Parker não parece o de um gestor de rádio normal, aborrecido. Pois não. Parece a lista de conquistas de um, sei lá, de um super-herói daqueles livros pulp da época. Um homem dos 7 instrumentos. Ele foi campeão nacional de basquetebol em 1942 pelo Vasco da Gama, jogou handebol ao mais alto nível no Sporting, organizou torneios de boxe míticos lá no Porto e, no meio disto tudo, no meio de tanta atividade física, ainda arranjou tempo e visão para ser o primeiro empresário a trazer a grande Amália Rodrigues para atuar no Porto. O que não era fácil na altura. Ele é a personificação de como a rádio e o show business se fundiram, e a lenda nos registros diz que a ligação de amizade entre eles era tão forte que em alturas em que o Parker estava em graves dificuldades financeiras com os espetáculos, a Amália fazia uma loucura. O que é que ela fazia? Ela apanhava o comboio Foguete em Lisboa, vinha atuar de graça ao Porto só para encher a sala e ajudar o amigo a pagar as contas, e voltava para baixo logo a seguir. Que prova de lealdade fantástica. Mesmo. Ele era uma verdadeira força da natureza, um dinamizador incrível que percebia perfeitamente que a rádio, para sobreviver face à concorrência, precisava de estrelas. Ele dirigia A Hora do Garnicé, que era um programa ao vivo muito popular que misturava talento amador, música e muito humor. E foi aí que descobriu muitos talentos, imagino. Sim, e é aqui que trago a cereja no topo do bolo. O legado humano mais extraordinário do Domingos Parker e que prova acima de tudo que a rádio alterava de facto o curso da vida das pessoas comuns. Estou a falar da incrível história de Florência. Essa história é uma autêntica viagem no tempo cinematográfica. Repara bem nisto. Estamos em 1952. A Florência, ou Florência Cunha na altura, é uma menina normal da freguesia do Bonfim, e quando digo menina é no sentido literal da palavra. Sim, uma miúda. Ela tem apenas 13 anos. Com essa idade, ela participa no grande concurso das cantadeiras do Porto, que era muito patrocinado por jornais, e sobe ao palco imponente do Coliseu. E não é que ela vence, no Porto? Venceu e convenceu. E a seguir, vai a Lisboa, ao Coliseu dos Recreios, disputar a final nacional contra as cantadeiras experientes da capital. E ganha novamente, tornando-se a rainha das cantadeiras de Portugal. Tudo isto, volto a lembrar, aos 13 anos de idade. É um talento precoce inacreditável. E claro que a rádio acompanhou de perto cada passo dessa ascensão meteórica, empurrando-a ainda mais para o estrelato, transmitindo as canções dela para milhares de lares. Claro, era a plataforma perfeita. Mas a vida dá muitas voltas. Em 1953, os pais de Florência tomam a decisão de emigrar para o Brasil, à procura de uma vida melhor, e, claro, levam-na com eles. E qualquer um pensaria que isso ia cortar as pernas à carreira dela, não é? Longe de tudo. Pelo contrário, longe de ser o fim da carreira, o Brasil foi o derradeiro trampolim. Num país daquele tamanho, com uma dimensão continental, ela atua na Bahia, triunfa em Minas Gerais e atinge o topo do reconhecimento televisivo na cidade de São Paulo. Uau! Lá, ela ganha o cobiçado troféu Melhores da Semana na histórica emissora TV Tupi, que era o auge da fama. E aqui entra a reviravolta do destino que torna isto digno de um filme. Ela casa no Brasil, forma a sua própria família, mas infelizmente acaba por enviuvar, passado algum tempo, e decide então regressar a Portugal ali por volta de 1966. Já com outra bagagem. Exatamente, já não é a criança prodígio de 13 anos que saiu da freguesia do Bonfim. Ela volta como uma mulher feita e uma artista super experiente. E adivinha quem a acolhe no regresso ao universo dos palcos da cidade do Porto? O nosso velho conhecido Domingos Parker. Nem mais. O homem que a tinha visto dar os primeiros passos nos concursos de cantadeiras mais de uma década antes. O reencontro profissional deles foi tão forte que acaba por se transformar num romance e acabam mesmo por se casar. O Parker, diga-se de passagem para contextualizar a figura, era um homem de uma vitalidade impressionante. Acho que impressionante é a favor. A história e os registros indicam que ele teve 15 filhos ao longo da sua vida bastante preenchida e amorosa. 15 filhos. A sério? Sim, mas foi ao lado da Florência que ele estabeleceu a sua parceria mais duradoura, não só a nível afetivo, mas sobretudo criativo. Ele usou o seu conhecimento profundo dos meandros da indústria para relançar a carreira meteórica dela em Portugal. Formavam uma grande equipa. Completamente. Ela passou a ser presença assídua nos casinos todos, do Estoril à Póvoa de Varzim.
Gravou inúmeros discos de sucesso de fado e música popular pela célebre editora Orfeu. E juntos, nota bem, ainda tiveram a energia para fundar o Rádio Clube de Matosinhos. Essa dupla não parava. Não. E esta trajetória toda sublinha algo fundamental. A rádio para esta geração não era apenas um aparelho abstrato emissor de vozes incorpóreas. Era a espinha dorsal de uma comunidade pujante. Uma indústria que construía narrativas de vida, moldava carreiras e juntava pessoas. É mesmo verdade. E olha, ao tentar arrumar agora todas estas peças na cabeça, é impressionante olharmos para o arco de evolução pelo qual o Porto passou nesta área. É um trajeto longo. Sim, se pensarmos bem, tudo começou com as experiências muito isoladas de um técnico inglês, o tal John Joseph Leary, a lançar faíscas experimentais num terreno no Sardual, em pleno 1917, no meio da Primeira Guerra Mundial, quando as pessoas que passavam na rua deviam achar que aquilo era pura bruxaria. Sem dúvida que deviam achar estranho. E poucas décadas depois disso, já tínhamos comerciantes ardilosos a criar um império de estúdios e orquestras de raiz só para vender eletrodomésticos caríssimos, contornando imensas limitações técnicas severas, como terem de espremer 10 estações concorrentes numa única frequência partilhada. E depois sobreviveram à pesada burocracia do Estado, aos selos de chumbo nos emissores e ao forte silenciamento político e censura dos anos da guerra. Sim, adaptaram-se sempre. Reinventaram seu propósito através daquele espetáculo popular ao vivo, não é? Como vimos com os emissores do Norte reunidos. E provaram de uma vez por todas aos clubes que o relato esportivo completo, em vez de afastar o público das bancadas, era o que transformava o futebol numa autêntica religião nacional. É obra. Eles construíram estrelas a partir do nada, moldaram o folclore e o gosto das pessoas e aguentaram as operações, muitas vezes aos trambolhões e com muito engenho à mistura, até à época da nacionalização das rádios, após 1975. E isto, inevitavelmente, leva-nos a uma reflexão final que eu considero incontornável, sobre a forma como consumimos áudio e cultura nos dias de hoje. Diz lá. Historicamente, toda esta estrutura vibrante que falamos nasceu de uma limitação brutal. A partilha forçada da mesma frequência de onda média. Sim. Ora bem, se tu ligasses o teu aparelho naqueles primeiros tempos no Porto, sabias perfeitamente que o teu vizinho do lado, o padeiro da rua e o professor da escola estavam a ouvir rigorosamente o mesmo som que tu ao mesmo milésimo de segundo. Havia ali uma sincronicidade cultural muito profunda. Estavam todos, literalmente, na mesma sintonia, a ouvir o mesmo relato, a mesma radionovela, a mesma música. Exato. Hoje em dia, essa limitação tecnológica desapareceu por completo. Nós andamos na rua com auscultadores minúsculos colados aos ouvidos, a ouvir correntes de áudio completamente distintas e isoladas. Correntes que são decididas por um algoritmo só para nós. Sim, num nicho tão apertado e personalizado que só nós próprios aqui o habitamos. Escolhemos exatamente o que queremos, a hora exata que nos dá mais jeito, nos nossos telemóveis. Pois é, temos todas as frequências e todos os conteúdos do mundo inteiro no bolso. Mas, de certa forma, se calhar nunca estivemos tão sozinhos a ouvir. Esse é o preço da conveniência absoluta. E a questão que deixamos no ar hoje, para quem nos ouve, é precisamente essa. Ao abandonarmos as velhas frequências que eram religiosamente partilhadas por toda uma cidade em conjunto, em que medida é que a nossa cultura também deixou de ser um acontecimento comunitário e se fragmentou num milhão de pequenas ilhas silenciosas? Fica pensamento para explorarem e debaterem convosco e com quem vos rodeia. Fim de exploração por hoje. Até à próxima.